Polícia Militar prende integrantes de facção criminosa e impede mais um homicídio em Rio Claro. Os indivíduos com diversas passagens nos meios policiais tentaram fuga e provocaram um acidente de trânsito. Depois, confessaram que cometeriam o homicídio. Vacina indicada para gestantes começa a ser aplicada em Rio Claro. Lorena é transferida para o Hospital de Transplantes na cidade do Porto, em Portugal. E ainda, Rio Claro perde partida em casa para o Pato Basquete. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Olha, nós começamos falando da ação rápida da Polícia Militar em Rio Claro na tarde de ontem, que resultou na prisão de 2 indivíduos com diversas passagens, apontados também como integrantes de facção criminosa. O trabalho da PM impediu também que mais um homicídio fosse registrado na cidade. Os próprios criminosos confessaram que estavam a caminho para cometerem o assassinato. O alvo seria o membro de uma outra facção. Nossa equipe de reportagem conversou com o comandante interino do batalhão. Os 2 homens presos em flagrante pela Polícia Militar são suspeitos de pertencer a uma organização criminosa do Rio de Janeiro e, segundo investigações, se preparavam para cometer um homicídio aqui em Rio Claro. Comigo agora está o Major Hamilton, que é comandante interino do 37º Batalhão da PM aqui na cidade e tem mais detalhes para a gente a respeito dessa prisão. Olá, Major, conta um pouco para a gente como é que foi essa abordagem, o que levou vocês a interceptar esses 2 suspeitos. Na manhã dessa terça-feira, policiais militares das patrulhas da 1ª Companhia, elas efetuavam um patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Araucária, quando em determinado momento avistaram uma motocicleta ocupada por 2 pessoas do sexo masculino. O indivíduo que ocupava a garupa dessa motocicleta, ao perceber a presença da viatura, ele passou a esconder algo em sua cintura e, bem como a motocicleta, o condutor passou a empreender uma velocidade mais alta, o que despertou a atenção da equipe. De momento tentaram abordar ali pelo Jardim Araucária mesmo, próximo à rua 66, a próxima Avenida 66, mas não teve sucesso. Eles se evadiram, desobedeceram várias ordens de parada e na Avenida 40 com a Rua 14, já no Wenzel, eles acabaram colidindo num Fiat Palio, onde eles foram abordados e detidos. Major, que tipo de armamento foi apreendido junto com eles e o que esse armamento revela sobre a gravidade do que eles estavam para fazer aqui na cidade? No momento que eles colidiram, foi localizado na cintura do indivíduo que ocupava a garupa uma metralhadora, ela é artesanal, calibre 9 milímetros, um carregador com 15 munições, além de uma balaclava e uma luva. Esse material é típico de executores de homicídio, além de informações prévias que as equipes já tinham que eles possivelmente cometeriam um homicídio e também confirmado por eles no próprio local que eles são de uma facção criminosa local, que possui alianças com o Comando Vermelho e que na manhã de hoje efetuariam um homicídio contra integrantes de uma facção rival, que seria o PCC. Esses homens já tinham passagens pela polícia? Os 2. Um deles tem 19 anos, o outro tem 20 anos. Os 2 têm uma ampla ficha criminal com várias passagens pelo artigo de tráfico de drogas. Um deles é procurado pela justiça, que permaneceu preso. E o outro, além de tráfico de drogas, também possui crimes de trânsito. E quais são os próximos passos dessa investigação, Major? Eles ficaram à disposição da Polícia Civil e da Justiça, nessa prisão em flagrante. Agora a Polícia Civil vai dar sequência na investigação desse possível homicídio e também vai apurar se eles têm ligações com homicídios anteriores ocorridos aqui na cidade. Ok, muito obrigado pelas informações. Então, como você ouviu do Major, a investigação segue em curso, também em parceria com a Polícia Civil. E novos detalhes a respeito desse caso nós traremos para você sempre aqui no Rio Claro Notícias. Pedro Gaspar, de Rio Claro. E olha, moradores de diversos bairros convivem diariamente com um problema antigo e que parece longe de ter solução, viu? Buracos espalhados pelas ruas e que atrapalham motoristas e pedestres. É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem percorreu várias regiões de Rio Claro e encontrou aí essas situações que provocam até mesmo perigo para todas essas pessoas. Vamos ver. Basta sair da região central para encontrar um problema bem antigo nas ruas da cidade.
Buracos que podem parecer pequenos, mas que se multiplicam nos bairros, como nesta rua do Cervezão, no Jardim Primavera, Vila Martins e Vila Nova. Neste ponto, na Avenida Brasil, os moradores apontaram que o buraco foi fechado recentemente, mas o asfalto já está danificado. Na Avenida Marginal do Jardim Paulista, flagramos a prefeitura realizando a ação de tapa-buracos. E alguns já se transformaram em um transtorno permanente, como este na Avenida 38, no Jardim Bela Vista. Esse buraco está dando muito trabalho, porque quando chove ele cobre e aí os motoboys, principalmente os motoboys, acaba caindo no buraco. Já chegou gente a sofrer acidente aqui. E até hoje, faz mais de um ano e até agora não resolveram o problema. Arrumaram lá na esquina, mas não arrumaram aqui. Isso sem contar que os carros têm que ficar desviando e muitas das vezes eles nem vê o buraco e caem dentro do buraco. Acaba estragando até o carro das pessoas também. E isso sem contar, chove, a água fica parada, fica um odor horrível. Aqui, aquela água podre parada. Um cenário de transtornos diários que afeta tanto o tráfego quanto a segurança dos pedestres, como é o caso no bairro Nova Rio Claro. Na Avenida 1, o problema vai de ponta a ponta. Apesar do bairro ter recebido o asfalto recentemente, a situação desse trecho tem tornado o local quase que impossível de transitar, com buracos que tomam boa parte da rua. Bom, é isso, ali no Nova Rio Claro, principalmente, nós já mostramos tanto por aqui, a população de lá realmente sempre tem problema, principalmente com isso, né? E nós entramos em contato com a prefeitura para saber se há uma previsão para a ação de tapa-buracos em todos esses locais citados na reportagem, porque a gente viu que o serviço até acontece, né? Mas em alguns lugares ali onde o buraco é tampado, volta a se abrir, então esse serviço também é questionado, né? E a prefeitura se manifestou por meio de nota e disse que vem realizando ações de tapa-buracos nas vias públicas de Rio Claro e que o serviço prioriza os pontos mais críticos. Além disso, informou que em muitos bairros também estão sendo feitos serviços de recapeamento asfáltico. Nós vamos continuar acompanhando também essa situação em vários pontos da cidade. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Santa Gertrudes, mínima também de 20, máxima de 31. Em Itirapina, as temperaturas oscilam entre 20 e 30 graus. Olha, a seguir tem as oportunidades de emprego em Rio Claro e a gente vai falar também de esporte, viu? Porque depois de uma partida intensa no Felipão, o Rio Claro deixou escapar a vitória em partida contra o Pato Basquete.
Estamos de volta e para falar de prevenção, Rio Claro já começou a aplicar uma vacina voltada especialmente para as gestantes e que previne a bronquiolite em bebês. A vacina é uma novidade no calendário de imunização do SUS. Antes disso, a opção para as gestantes era recorrer a clínicas particulares para tomar a dose. A Thaís Nascimento tem mais informações. Segundo dados do Ministério da Saúde, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% nos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Eu vou conversar com a Aline Quitério, que é gestante e acabou de tomar a vacina. A Aline também é bancária e vai falar um pouquinho com a gente. Aline, fala sobre a importância dessa vacina para você como gestante. Foi uma recomendação médica? Você já sabia desse vírus? Fala um pouco pra gente. Sim, foi uma recomendação médica, sempre ele desde o início falando sobre as vacinas, né? Tomei a DPA, fiquei muito feliz quando deu tempo de tomar da bronquiolite e a gente sabe quanto é importante essa proteção da mãe e da criança. Perfeito, muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai conversar com a Fabiola Lourenço, que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica e vai nos dar mais informações a respeito da vacina. Fabiola, primeiro de tudo, a importância dessa vacina para as gestantes, para que elas não deixem, né, de colocar aí no calendário. Fala um pouco pra gente. A gente está muito feliz com a chegada dessa vacina, foi algo muito esperado. Nós, enquanto profissionais de saúde, a gente sofre junto com as mães, né, quando chega principalmente a época do inverno, de ver tantas crianças hospitalizadas por bronquiolite. Então essa vacina chega para acalmar um pouquinho o coração das gestantes, dos profissionais, trazendo essa proteção tão importante, né, para os bebezinhos, principalmente menores de 2 anos. Você falou, né, que a chegada do inverno, apesar da gente estar entrando aí no verão, é importante que as mães já tomem essa vacina, já se previnam. Com certeza, porque ela tem uma ação prolongada, né? Então é importante que esse bebê nasça, já esteja protegido e essa proteção vai durar aí um tempinho, protegendo principalmente na época de mais sazonalidade do vírus, que a gente fala, que é quando ele circula mais, mas não quer dizer que em outras épocas do ano ele não continue circulando. Por isso que é importante que todas as gestantes façam uso dessa vacina a partir da 28ª semana de gestação. E, Fabiola, para as gestantes aqui da cidade de Rio Claro, como que elas fazem, né? Como que elas podem fazer para tomar essa vacina? Já estão disponíveis aí nas salas de vacina aqui da cidade? Sim, nós recebemos essa primeira grade de vacina, cerca de 26% da quantidade total de gestantes que nós temos. Então, a gente recomenda que as que já completaram 28 semanas e principalmente aquelas que estão mais no finalzinho da gestação, já procurem o quanto antes. Todas as salas de vacina têm estoque disponível da vacina. Já garanta a sua dose e garanta aí essa proteção para o bebezinho. E aí, para o pessoal de casa entender, a mãe, né, a gestante toma, não a criança, e essa proteção ela já entra no organismo do bebê. Exatamente, ela é transmitida, né, a proteção da mãe para o bebê. Tá? Então, toda gestante, basta comparecer ao posto de saúde, a sala de vacina, levar o documento, se possível o cartãozinho de pré-natal, só para a gente dar uma olhadinha na idade gestacional, mas completando 28 semanas já está na hora de tomar a vacina. Ok, obrigada pelas informações. Então fica aí a dica para todas as gestantes aqui de Rio Claro. A vacina já está disponível, como a Fabiola disse, é só ir até um posto de saúde e tomar a sua vacina e proteger a si mesma e também o seu bebê. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Isso mesmo, a melhor saída é a prevenção. E agora a gente tem uma outra boa notícia, viu? Nós falamos aqui que a pequena Lorena conseguiu doador. Agora ela foi transferida para o Hospital de Transplante na cidade de Porto, em Portugal. A Natália, que é mãe da Lorena, nos enviou as imagens do momento em que a filha é transferida. A menina teve uma melhora no quadro e iniciou hoje a quimioterapia. Depois das sessões, poderá fazer o transplante. Lorena Souza tem 9 anos, nasceu em Rio Claro, mas mora em Portugal com a família. Ela foi diagnosticada com anemia aplásica. O doador é da Itália. Então, esse momento emocionante aí para a família, já um passo, né, a mais aí para a cura da menina. E compartilhou com a gente aqui, podendo mandar para você também que está assistindo em casa, que tem acompanhado esse caso. A família agradece o apoio e pede que as pessoas, né, continuem fazendo as orações para a cura mais rápida possível da menina.
Olha, vamos falar de basquete. Depois de uma vitória em casa comemorada, a equipe de Rio Claro voltou à quadra e perdeu a competição. E foi um jogo eletrizante, viu? Muito tenso, com 2 prorrogações e quase 3 horas de jogo. Mas o Rio Claro, então, acabou perdendo a partida contra o Pato. Era uma vez um jogo que parecia não ter fim. A torcida ainda não sabia, mas seria uma daquelas noites em que o basquete não deixa ninguém respirar. No duelo entre Leão e Pato, o que se viu em quadra foi equilíbrio que se tornou tensão. O conta simples Rio Claro saiu na frente, com intensidade defensiva, transições rápidas e o trio Gemadinha, Owens e Scott puxando o ritmo. Houve um breve respiro no placar em 12-2, mas ele durou pouco. O período terminou apertado, com vantagem mínima do Rio Claro, 22-19. No segundo quarto, a intensidade só aumentou. Apesar da enterrada de Scott e a boa comunicação entre Bonfim e Murilo, o Pato foi mais agressivo nas infiltrações e eficiente nos arremessos, conseguindo a virada antes do final, 42-40. Depois do intervalo, o Pato continuou aproveitando melhor as oportunidades e abriu vantagem. O Rio Claro tentou responder, mas viu o adversário encaixar o jogo e fechar o terceiro período em 67-55. No último quarto, o Leão voltou com tudo. Caioca levantou a torcida. Vitor acertou de fora e o ginásio entrou de vez no jogo. O Rio Claro encostou em 71-72. Virou. Sofreu nova virada. Até que, faltando 1 segundo, Owens empatou em 77-77. A arbitragem revisou o cronômetro. O apito não veio. A tensão só aumentou. Jogo empatado, prorrogação. Eu acho que tá muito apertado, mas estamos torcendo bastante. Eu acho que vai dar, a gente vai chegar à vitória, com certeza. Arrisca um palpite pro final? Eu acho que a gente vai fazer uma 6-3, que nem o jogo anterior. Infelizmente, o Guilherme errou. No tempo extra, o nervosismo tomou conta. Scott correu a quadra e marcou. Vitor respondeu, Gemadinha teve chances, virou, mas viu o visitante empatar em 88. Pouco tempo depois, o placar parecia travado em outro empate, 92-92, e o jogo se recusava a acabar. A segunda prorrogação levou os 2 times ao limite. Scott precisou de atendimento, o Pato foi mais eficiente nos momentos decisivos e abriu vantagem de 6 pontos, inaugurando os 3 números no placar, 94-100. O Rio Claro ainda tentou reagir com Owens, Bonfim e Gemadinha, que levou o time a 101. Mas os instantes finais, a bola não caiu. 6 períodos depois, o apito finalmente veio. Placar final, 109-101 para o Pato Basquete. A gente teve um pouco de dificuldade, principalmente na defesa e alguns rebotes ofensivos deles. Então isso atrapalhou muito a gente, que a gente começou a ficar um pouco desconectado ali entre a gente. Então isso afetou bastante. A gente não pensou em momento nenhum que seria fácil. Mesmo se a gente começando bem, a gente abriu 10 pontos, a gente sabia que não seria fácil. O time do Pato ganhou o último jogo contra o Paulistano, veio de uma vitória importante. É um time de qualidade. E o time lutou, a gente teve chance de ganhar o jogo. Felizmente, uma falta pitada aqui no final, eles fizeram o lance livre. Enfim, eu acho que o time lutou, foi valente. A gente mesmo com o placar atrás, a gente buscou o jogo no último quarto, viramos o jogo. Foram quase 3 horas de jogo, marcado pelas constantes mudanças no placar. O Rio Claro esteve muito perto da vitória, competiu até os segundos finais, mas acabou ficando no detalhe. Agora, sem muito tempo para ajustes, a equipe precisa se preparar para o próximo desafio no NBB contra o São José. Os caras estão se dedicando todos os dias, né, no treinamento, eles sabem do que é representar Rio Claro, que é representar essa cidade desde tradição. É a gente continuar firme agora, vamos descansar amanhã. Sexta-feira a gente tem um jogo importante lá em São José, então descansar, preparar aí na quinta-feira para a gente tentar fazer um bom jogo lá em São José.
Termina por aqui mais uma edição do RC Notícias com informações de Rio Claro e toda a região. Lembrando que você pode rever as reportagens também lá no nosso canal no YouTube, no portal tvclaré.com.br e também no nosso Instagram. Desejo uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.